Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física faz parte do seu dia a dia. Bom, se vocês já estão me acompanhando, sabem que o canal está um pouco parado nesse mês. Eu estou pensando em postar um vídeo explicando melhor para vocês por que nós tivemos essa pausa. Mas não se preocupe que nós já estamos voltando e gravando novas aulas com novos assuntos. Então, se você ainda não nos acompanha, já se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhum detalhe. O assunto de hoje é instrumentos ópticos. Então, nós vamos falar da máquina fotográfica, dos telescópios, dos microscópios e até o final da aula eu vou provar para você que você tem um instrumento óptico na sua casa, mesmo que você não saiba. E também no final dessa aula nós vamos resolver a nossa questão do Enem, então fica aqui comigo. Então, gente, como que surgiram as máquinas fotográficas, né? Essas máquinas que podem tirar fotos de qualquer momento, de qualquer lugar. Vocês lembram que nós construímos aqui uma câmara escura, não é mesmo? Então, se você não viu esse vídeo, você pode ver, vou deixar ele aqui, para você ver como que acontece a construção de uma câmara escura e como que a imagem é formada nessa câmara escura. Então, a máquina fotográfica nada mais é do que uma câmara escura, mas agora ela tem uma lente. Então, a diferença da máquina fotográfica para a câmera escura é a lente convergente e a capacidade de registrar as imagens. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um esquema de uma máquina fotográfica. Então, nessa máquina, a gente pode ver que ela tem o diafragma, que é a abertura da máquina, ela tem a lente e tem aonde a gente guarda as imagens, que normalmente é chamado de CCD. E aí tem o flash, dependendo da máquina, você pode ajustar o foco, né? Se ela for mais moderna ou se ela for menos moderna, ela vai ter mais funcionalidades. Vamos falar agora da lupa. A lupa também é um instrumento óptico, então ela serve para aumentar coisas pequenas, né? Que a gente não consegue ver no tamanho original, nós usamos a lupa para aumentar essas coisas. A lupa é conhecida como microscópio simples, porque só possui uma lente, que é uma lente convergente. Quanto menor a distância focal dessa lente, maior vai ser o poder de ampliação da lupa, ou seja, mais ela vai conseguir ampliar aquilo que a gente está querendo ver. Então, nós temos aqui um esquema de como funciona uma lupa. Então, nós temos o objeto na frente da lupa, né, no seu tamanho original, e a imagem formada é uma imagem que vai ser virtual e maior. Então, o microscópio, ele é diferente da lupa justamente por possuir mais de uma lente. Então, a lupa é um microscópio simples porque possui apenas uma lente. Já o microscópio pode possuir mais de uma lente. Normalmente, o microscópio vai possuir duas lentes convergentes. Então, aqui está uma figura de um microscópio. Ele pode possuir outras lentes ou espelhos, dependendo também quanto mais moderno ele for, mais funcionalidades também ele pode ter e melhor também pode ser o poder de ampliação dele. Então aqui nós temos um esquema de como é formada a imagem no microscópio. Então nós temos a primeira lente, né, que vai formar uma imagem e essa imagem vai servir de objeto para a segunda lente. Uma coisa interessante aqui que vai se repetir em outros instrumentos ópticos é o nome dessas duas lentes. Então, sempre a lente onde vai o nosso olho é chamada de lente ocular. E sempre a lente onde vai o objeto é chamada de objetiva. Então, agora vamos falar das lunetas e dos telescópios. Então, enquanto a lupa e o microscópio tinham a função de aumentar, né, ampliar o objeto que nós estávamos tentando ver, a luneta ou o telescópio vai ter a função de aproximar. Nós vamos tentar ver coisas que estão muito longe. São grandes, sim, então não precisam ser aumentadas, mas estão muito longe. Então precisamos aproximar essas imagens. A diferença entre luneta e telescópio é que a luneta, ela normalmente vai ter duas lentes. Já o telescópio, ele vai ter uma lente e um espelho. A luneta também é conhecida muitas vezes como telescópio refrator. Então, justamente por ter duas lentes
e a imagem é formada através da refração. Já o telescópio, que possui lente e espelho, a imagem é formada através da reflexão. Então também podemos chamar ele de telescópio refletor. Então aqui nós temos o esquema de uma luneta, com duas lentes convergentes, onde novamente vamos chamar uma de ocular e outra de objetiva. A imagem, ela vem de muito longe, né? O objeto está muito longe. Então a luz desse objeto, ela vai chegar de forma paralela na primeira lente. Esse objeto vai formar uma imagem com a primeira lente e essa imagem vai servir de objeto para a segunda lente. E daí formando assim a imagem que nós vamos conseguir ver. O telescópio vai funcionar mais ou menos da mesma forma, com a diferença que ele vai ter ali os espelhos para ajudar na formação desta imagem. Bom, e agora eu vou provar para você que você tem um instrumento óptico aí com você nesse momento. Você pode pensar, olha, eu não tenho uma câmera fotográfica, eu não tenho um telescópio, um microscópio, só o meu celular aqui que tira foto de vez em quando. Então, qual é esse instrumento que você vai ter agora com você no momento que você está assistindo este vídeo? O instrumento óptico que você tem com você agora é exatamente o seu olho. Isso mesmo. O nosso olho é um instrumento óptico. Isso porque ele tem todas as funcionalidades que o instrumento óptico deve ter. E ele funciona da mesma forma. Então nós temos aqui um esquema com as principais partes do nosso olho para explicar por que ele é um instrumento óptico. Então nós temos a lente, que pode ser muitas vezes chamada de cristalino. Nós temos a pupila vai funcionar como um diafragma, ou seja, o diafragma das câmeras ele vai controlar a entrada de luz. E a pupila da mesma forma. Então se você já foi, por exemplo, no oftalmologista e dilatou sua pupila, você percebeu que a luz incomoda mais, né? Porque ela está dilatada e permite mais luz dentro do seu olho. Então isso incomoda porque nós não estamos acostumados com isso, porque ela fica justamente ali controlando essa entrada de luz. Então nós temos também a retina. A lente, ela vai jogar essa imagem, ou seja, projetar a imagem do que nós vemos para a retina. Mas essa imagem, ela vai ser projetada de forma invertida, igual às câmeras escuras, lembram? Então, de forma invertida, essa imagem vai chegar na nossa retina. Mas por que a gente não vê tudo invertido? Porque temos o nervo óptico, que é responsável por levar essas imagens para o nosso cérebro, e nosso lindo cérebro vai arrumar todas essas imagens para a gente conseguir ver do jeito que a gente sempre vê. Então, essa nossa lente é uma lente convergente e o índice de refração dela é maior do que o índice do meio em que ela está, que é justamente o nosso olho, essa parte da frente do nosso olho. E como eu já disse, vai projetar essa imagem real e invertida, que nós vamos ver de forma direita depois que ela chegar no nosso cérebro. Nosso olho faz uma coisa que nós chamamos de acomodação visual. Se nós estamos vendo uma coisa mais longe, nós precisamos, forçar, a nossa lente para ver isso. Então ele vai se acomodar de forma que você consiga ver, ou seja, ele vai se esticar. Então se são pontos distantes, a lente ela dá uma esticada. Já se você está vendo coisas perto, você não precisa de tanto esforço, então a lente vai se acomodar normalmente, da forma redondinha que ela já é. E essa acomodação, ou muitas vezes a falta de acomodação, vai gerar muitas doenças para o olho humano, para a visão humana. Então isso gera anomalias como miopia, hipermetropia e presbiopia. Se você tem uma dessas três coisas, comenta aqui. Eu sou do time dos míopes, então eu uso lente para dar aulas e eu preciso sempre estar usando ou lente ou óculos, porque de longe eu não enxergo nada. Se você passar na rua e eu não fazer tchau para você, é porque não enxerguei mesmo, gente. Existem outras doenças associadas à visão humana, como o daltonismo, por exemplo, que a pessoa não consegue ter a clareza de todas as cores, ou às vezes só de algumas em específico.
Mas nós não vamos entrar aqui nos detalhes de todas essas anomalias, de todas essas doenças, né? Mas só para vocês saberem por que elas existem, porque muitas vezes o olho ele não tem a capacidade de fazer essa acomodação, né? Se uma coisa está mais longe ou se uma coisa está mais perto, né? Dependendo da distância focal, o olho não consegue fazer isso. E aí você precisa de uma outra lente para corrigir isso. Por isso, usamos os óculos. Bom, gente, então isso mostra como a física faz parte do nosso dia a dia, né? Eu falei para vocês que eu ia provar que vocês tinham um instrumento óptico e vocês têm um instrumento óptico que anda o tempo todo com vocês. Se ele funciona 100%? Não sei. O meu não funciona. Mas você tem um instrumento óptico com você e você pode ver que a física faz muito parte do seu dia a dia. Então agora vamos responder a nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2017 e diz o seguinte: a aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximos de nós percebemos o objeto observado e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva e da ocular. A resolução do telescópio informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados para que seja possível distingui-los. A magnitude limite indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M são calculados pelas expressões. Então tem aí as duas expressões e eu vou colocar aqui no slide para vocês. Onde D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio expresso em centímetros. Ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, F1 e F2 devem ser respectivamente aumentado, aumentado e diminuído, aumentado, diminuído e aumentado, aumentado, diminuído e diminuído, diminuído, aumentado e aumentado, diminuído, aumentado e diminuído. Então vocês podem pausar o vídeo, tentar resolver e voltar aqui para a gente resolver juntos. Bom, gente, vamos colocar as equações aqui. Não precisa fazer conta, certo? Não se assustem com esse tipo de questão, já falei para vocês. Tem um textinho grande, tem algumas equações, mas vamos interpretar ela. A razão entre F1 e F2 nos dá o aumento angular. Então, se eu tenho F1 grande e F2 pequeno, eu vou ter um aumento melhor. Se eu tenho o contrário, né, F1 pequeno e F2 grande, eu vou ter um aumento pior, ou seja, não vai aumentar tanto a minha imagem. Vejam que ele diz aqui que a resolução informa o menor ângulo que deve ter. Então, é interessante para mim que eu tenha o menor ângulo possível. Então, o que eu tenho que fazer para P ser um número pequeno? Eu tenho que aumentar o valor de D, né? Então, já sabemos que D tem que aumentar. E eu quero também que tenha um aumento grande para que eu consiga, né, visualizar essa imagem melhor. Então, o foco primário da lente primária tem que aumentar, que é o F1. Para esse foco primário aumentar, o secundário tem que diminuir. Então, eu tenho que aumentar o diâmetro, aumentar o foco da lente 1 e diminuir o foco da lente 2. E dessa forma, eu vou conseguir ter uma melhor imagem, né? Uma imagem mais nítida, que é o que ele está pedindo aqui nesse exercício. Então, a letra correta é a letra A. Bom, gente, então chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse assunto, descobri que vocês têm um instrumento óptico que anda o tempo todo com vocês, então, por favor, peço que vocês curtam o vídeo. Também podem compartilhar com quem está estudando nessa quarentena. O Enem está quase chegando e nós vamos aí na correria para poder cobrir todos os assuntos com vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, por favor, deixem nos comentários. Obrigada por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!